Bom, dando continuidade, vamos discutir agora como que nós podemos então utilizar o método de Runge-Kutta de segunda ordem para resolver equações diferenciais de ordem maior do que 1. Então, nesse caso, vamos considerar novamente aquele sistema, massa amortecedor. Considerando agora que a nossa saída é o deslocamento, nós temos que a equação diferencial relacionando a força externa Fa, que é a nossa entrada, com o deslocamento, que é a nossa saída, é uma equação diferencial de segunda ordem, mostrada aqui, tá? Para resolver essa equação diferencial utilizando ali método de solução numérica, o que a gente tem que fazer? Bom, o procedimento que a gente vai realizar aqui é muito similar aos outros que já foram apresentados antes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor essa equação diferencial de segunda ordem em duas equações diferenciais de primeira ordem. Então, o que a gente pega? A gente tem essa equação diferencial de segunda ordem, a gente vai pegar aqui o termo da derivada primeira e vamos definir como uma nova variável. Neste caso aqui uma variável v, porque eu sei qual que é o significado físico aqui do deslocamento x de t, então sei que a derivada do deslocamento é igual a velocidade. Então estou chamando essa variável nova, essa variável auxiliar aqui de v, representando a velocidade. E essa daqui então já é uma das equações diferenciais de primeira ordem que nós vamos resolver, onde neste caso a nossa função incógnita é o x de t. Agora, então, utilizando essa relação aqui na equação diferencial original, nós obtemos a nossa segunda equação diferencial de primeira ordem, envolvendo agora aquela variável auxiliar v de t. E essa equação diferencial aqui de primeira ordem, é melhor dizendo, então substituindo este termo aqui na equação diferencial original, nós obtemos essa segunda equação aqui diferencial de primeira ordem, onde agora a função incógnita é o v de t. Então, portanto, aqui nós temos duas equações diferenciais. Uma das equações diferenciais ela envolve ou ela tem como função incógnita o v de t, e a outra equação diferencial tem como função incógnita o x de t, que é o que nós queremos aqui determinar, né? Nós queremos determinar aqui os valores então do deslocamento do nosso corpo para instantes de tempo pré-definidos, 0, ΔT, 2 ΔT e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui nós vamos utilizar o método de Runge-Kutta de segunda ordem para resolver cada uma dessas equações diferenciais. Então vamos lá. Para essa primeira equação diferencial aqui envolvendo a variável v de t. Então, aplicando aqui o método de Runge-Kutta de segunda ordem, o que a gente faz? Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou definir aqui uma variável agora m11, tá? Então, vai ser m11, que vai ser igual à derivada daquela função incógnita em relação ao tempo para os instantes atuais k ΔT. Para obter isso daqui, basta que a gente isole esse termo de derivada dessa equação e amostre o resultado para k ΔT. Fazendo isso, nós obtemos este resultado que eu estou chamando aqui de m11, que é simplesmente a derivada dessa função incógnita v de t para t igual a k ΔT. Na sequência, nós calculamos então o valor dessa função incógnita num ponto intermediário, k mais 1 sobre 2 ΔT. Como? Pegando aqui o valor de v de k ΔT mais ΔT sobre 2 e multiplicando pela derivada que a gente acabou de calcular. Então, nós temos este resultado aqui, representando uma estimativa da nossa função incógnita num ponto intermediário, k mais 1 sobre 2 ΔT. Na sequência, com o valor deste ponto intermediário, nós conseguimos calcular o valor da derivada da nossa função incógnita nesse instante de tempo intermediário. Então, fazendo isso, nós obtemos então uma variável que eu vou chamar de m12, que é igual a 1 sobre m vezes aqui menos b, vezes o valor da nossa função incógnita no ponto intermediário, mais aqui o valor da nossa função de entrada no instante de tempo intermediário. Como nós temos este resultado, então basta substituir aqui o resultado que a gente calculou na equação anterior, nessa equação, ou seja, incorpora esse resultado nessa equação, e no fim nós temos então que o nosso m12, que é a derivada da função incógnita no ponto intermediário, é dado por esta expressão aqui. E por fim, então, tendo essa derivada, a derivada da função incógnita num instante de tempo intermediário, nós podemos então determinar o valor da nossa função incógnita no instante de tempo posterior, k mais 1 ΔT. Será igual ao valor da velocidade, o valor da função incógnita no instante atual, k ΔT, mais ΔT vezes m12, que a gente acabou de calcular aqui. Então, neste caso, nós temos essas três expressões, m11, m12 e o valor aqui da velocidade no ponto posterior k mais 1 ΔT. Essas equações elas podem ser representadas de utilizando uma notação simplificada, como apresentado aqui. Então aqui m11, m12 e o v de k mais 1. Então essas equações aqui, se executadas em sequência, elas irão resolver esta primeira equação diferencial.
Agora nós vamos resolver essa segunda equação diferencial de primeira ordem, utilizando também o método de Runge-Kutta de segunda ordem. Então vamos lá. Então neste caso, vou calcular aqui a derivada a derivada de x de t em relação a t, no instante atual k delta t, vou chamar aqui de m21, tá? Que neste caso, então, pegando este resultado que nós já temos, né, isolado essa derivada, então mostrando no instante tempo t igual a k delta t, nós vamos obter aqui o v de k delta t, ou seja, que o valor então da derivada que eu estou chamando de m21 no instante k delta t é igual a v k delta t. Na sequência, nós estimamos aqui o valor de x, né, nosso deslocamento no instante intermediário. Como? Pegamos aqui o valor de x no instante atual e multiplicamos e somamos com o resultado da multiplicação de ΔT sobre 2 vezes aqui m21, que é o valor da derivada que nós calculamos anteriormente. Na sequência, nós calculamos agora sim o valor da derivada da nossa função incógnita da segunda equação diferencial no instante tempo intermediário, k mais 1 sobre 2 ΔT, e obtemos aqui m22, que é o v de k mais 1 ΔT. E esse v de k mais 1 ΔT, que é o valor da velocidade, lembrando, a gente já calculou, neste caso aqui, ó, no processo de resolução da equação diferencial anterior, a gente calculou que é o v de k mais 1 sobre 2 ΔT, que é este valor aqui. Então, substituindo este valor aqui, nós temos então que o m22 é igual ao v de k ΔT mais ΔT sobre 2m11. Nota que neste caso a gente acabou nem utilizando esse resultado intermediário aqui, né, do x de k mais 1 ΔT, sem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, mas isso é resultado do próprio formato da equação diferencial que a gente está tentando resolver. Mas em todo caso, a gente calcula e depois a gente verifica se a gente vai utilizar ou não. E por fim, para calcular então o valor aqui do deslocamento no ponto posterior ou no instante de tempo posterior k mais 1 ΔT, basta então calcular basta somar então o valor do deslocamento no instante atual, k ΔT, com o resultado da multiplicação de ΔT por m22, que é o valor aqui da derivada de x de t no ponto intermediário. Então aqui nós temos essas três equações, m21, m22, aqui está errado, tá? Deixa eu só arrumar. Ah, não, aqui está certo, tá? Aqui está certo, é m1 mesmo, porque esse aqui veio da própria v de k mais 1 sobre ΔT. E eu tenho aqui o x de k mais 1. Então, temos essas três equações e a notação simplificada, neste caso, é dada por esta expressão aqui. Notem, neste caso, que esse valor aqui de m21 que a gente calcula, ele não é utilizado nem aqui e nem aqui. Então, eu poderia simplesmente não, na parte final, né, não calcular esta ou não executar essa equação, porque esse valor de m21 não aparece aqui e nem aqui. E para ilustrar, tá? Vamos aqui, então só ilustrar como que nós determinamos numericamente o deslocamento desenvolvido então pelo corpo, quando na entrada é aplicada uma força externa, Fa igual ao degrau unitário, e vamos considerar aqui os mesmos parâmetros que nós já havíamos considerado anteriormente. Agora, vamos considerar que a nossa velocidade inicial é zero, que o deslocamento inicial é zero, ou seja, que nós temos as duas condições iniciais de cada uma das equações diferenciais que nós resolvemos através do método de Runge-Kutta de segunda ordem. Então, neste caso, nós temos aqui para a solução da primeira equação diferencial, onde a função incógnita é o v, substituindo ali os valores numéricos apresentados no enunciado, nós chegamos a essas três aqui equações. Aqui eu só vou arrumar aqui e vou deixar como aqui o nosso u de k mais 1 sobre 2, porque a nossa entrada é a função degrau. Então aqui nós temos as três equações que nós utilizamos para resolver a primeira equação diferencial. Para a segunda equação diferencial, nós temos essas três equações, m21, m22 e o x de k mais 1. Aqui mais uma vez, a gente pode não, se a gente quiser, a gente não precisa, né, calcular essa expressão, porque esse m21 não é utilizado, acabou que não foi utilizado nessas duas expressões abaixo, mas isso é devido ao próprio formato da equação diferencial, um caso particular deste exercício. Então aqui nós temos essas equações que devem ser executadas em sequência para que ao final nós tenhamos aqui o valor do deslocamento. Então vamos lá, pessoal. Então para k igual a zero, vamos calcular aqui primeiro para as equações para a resolução ali da primeira equação diferencial. Nós temos m11, esse resultado, m12, este resultado, e o v1 aqui nós temos este resultado, onde daqui é o valor da velocidade no instante tempo 1 vezes ali o ΔT.
Na sequência, para a segunda equação diferencial, e ainda dentro desse k igual a zero, nós temos aqui o m21, m22 e o x1. Então, m21 é 0, m22 0,05 e o x1 aqui é 0,05. Ou seja, o meu deslocamento x no instante de tempo 1 vezes ΔT, onde ΔT é igual a 0,1, ou seja, o deslocamento em 0,1 segundo é igual a 0,005 metro. Agora, para o próximo instante de tempo, ou para a próxima iteração, k igual a 1, eu executo novamente ali as equações referentes à solução da primeira equação diferencial e, na sequência, executo as equações referentes à solução da segunda equação diferencial, que envolve aqui então a solução do nosso deslocamento, que é o que nós desejamos obter. Então, ao final, nós temos que o x de 2 é igual a este valor aqui, ou seja, o x aqui no instante de tempo 2 ΔT, ou seja, o x no instante de tempo 0,2 segundo, é igual a 0,19506 metros. Então, 0,019506 metro. Então, este aqui, pessoal, mostrando de forma rápida, é o código que a gente pode implementar no Octave para solução daquela equação diferencial de segunda ordem utilizando o método de Runge-Kutta de segunda ordem. Aqui eu tenho novamente os parâmetros do sistema, aqui alguns parâmetros de simulação, estou criando dois vetores, o v e o x, onde o v eu estou armazenando os resultados da equação diferencial cuja função incógnita é o v de t, e o x é um vetor que vai armazenar os resultados da equação diferencial cuja função incógnita é o x de t. Aqui só estou colocando as condições iniciais de v e de x, e aqui eu tenho o meu laço de repetição para cálculo daquelas expressões apresentadas aqui no quadro. Deixa eu só colocar aqui essas expressões aqui, né, para a solução da primeira equação diferencial e as expressões da segunda equação diferencial. Então aqui são as três equações que a gente utiliza para cálculo de cada uma daquelas equações diferenciais. Aqui mais uma vez, como esse M21 não é utilizado, eu poderia simplesmente não calcular essa expressão sem problema algum. E aqui ao final eu apenas estou apresentando aqui o resultado do deslocamento x de t. Executando esse código aqui, então nós temos o deslocamento desenvolvido pelo corpo quando na sua entrada é aplicada uma entrada igual ao degrau unitário. Lembrando aqui que a entrada é o degrau unitário, então onde eu tenho lá o FA de K e o FE de K mais 1 sobre 2, eu estou colocando aqui igual a 1. Agora, se por exemplo a minha entrada ali, o FA, né, de T, fosse igual a uma função seno, 2 vezes π com uma frequência de 0,5 vezes t, o que eu faria aqui? Bom, aqui eu quero então o valor da minha entrada no instante atual, k delta t, então tem que substituir aqui o t, né, pelo k dt, né? K dt. Então aqui eu teria simplesmente pegar e fazer diferente, então seria seno de 2 vezes π vezes 0,5 vezes o k vezes ali o dt, que é o valor da minha função de entrada no instante k dt. Neste ponto aqui eu teria que ter então o valor da minha entrada num ponto intermediário, que é o k mais 0,5 ou 1 sobre 2 vezes ali o dt. Então, neste caso, se eu quiser obter o valor aqui do deslocamento quando na entrada do meu sistema é aplicado uma força com um comportamento senoidal, descrito por essa expressão matemática, eu tenho que alterar as equações, né, desta forma aqui, ou então onde eu tinha ali o f de a de k delta t, o f de a de k mais 1 sobre 2 delta t, eu tenho que colocar a expressão matemática equivalente. Então, se eu executar esse código, teria este resultado aqui, onde aqui eu tenho então o deslocamento desenvolvido pelo corpo em relação ao tempo, quando na entrada desse corpo eu aplico uma força senoidal com amplitude ali de 1 newton. Então com isso a gente consegue então apresentar, né, mostrar para vocês aí como que a gente pode implementar então o método de Runge-Kutta de segunda ordem no Octave para a solução de equações diferenciais de ordem maior do que 1.